Vamos lá. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Senhor Henry, hoje o nosso convidado está aguardando aqui ele entrar ao vivo com a gente. Oi, Henry, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Só um segundinho, ver se eu consigo conectar pelo notebook. Não, fica à vontade aí, a gente tem um tempinho aí. Um tempinho, né? Eu ainda Vai dar estou certo. aprendendo com essa tecnologia nova aí, mas tudo bem, a gente aprende. Tudo bem, eu estou tentando ver se eu só conecto aqui um minutinho. Uhum, sem problema. No celular já deu certo, né? No celular a gente já Uhum. conseguiu. Eu quero ver se vai ficar mais fácil aqui pelo notebook. Só um minutinho. Estou aprendendo aí, você me ensina. O pessoal está entrando, a gente está aguardando o Henry aí, né, tentar entrar pelo norte, enfim. Boa noite para quem está entrando. Aí sim a gente vai dar um tempinho também para o pessoal aparecer, né, da hora da graça, para poder conversar com a gente, né, Henry? Isso aí. Eu estou com um delayzinho aqui no. Acho que vamos fazer pelo celular mesmo, viu, Sandra? Tá bom, sem problema. Tu que manda. Para mim, você ainda é o meu coordenador. Não. O pessoal está entrando já pelo. Bom, eu consigo acompanhar. Vamos ver se eu consigo acompanhar dos dois jeitos aqui. Vamos ver se fica bacana. Eu Então acho. tá bom. Paciência, vai ser assim mesmo. Vamos no celular que vai dar certo. Então tá bom, beleza. Vamos Bom, boa esperar uns noite. minutinhos, né? Boa noite para quem está chegando. Você está me ouvindo bem, Sandra? Eu estou ouvindo bem, e você? Tá tudo Que bom. tranquilo, me Tudo ouvindo? tranquilo. Tudo tranquilo. Aí vou acompanhar um Então, tá pouquinho aqui, bom. um pouquinho na tela, aí dá para ver os dois. Né? Estou vendo a Valéria também, já está chegando aí. Boa noite, a Valéria, né? Os Estou vendo meus nossos. amigos, o Donizete, a Esther, professora, A Eliade também, boa Jadir. noite. É isso aí. O pessoal vai entrando. O pessoal entrando, a gente logo começa a dar um tempinho. O Christian, Christian também, esse nós chegou chegando conhecemos, aí, né? peso. Esse é uma figura, seu Christian. O empreendedor hoje, é isso aí. Muito bom ver. Aí a gente acompanha, né, os alunos, é bem interessante, né, ver o crescimento dos nossos Sem alunos, eu dúvida, fico muito sem dúvida. feliz. Ei, Christian, bom te ver aí. Muito bom. A gente precisa fazer mais disso para poder revê-los, né? O bom da Exatamente. tecnologia é isso, né? A gente pode ver os nossos alunos e acompanhar o Como que a gente. crescimento deles. Exatamente, isso aí. Ei, É. Raquel, querida amiga de Ai, BH, tá aí. Raquelzinha. Vamos combinar sim. Vai ser uma live bacana. A gente está juntando gente de tudo que é lado, né? Quem É, sabe né? agora, Oh, você sabe que agora eu estou em Niterói, então a gente tem gente de São Paulo, de BH, de Belo Horizonte, de olha que Niterói. beleza. É isso aí, vai ser muito Tá, bacana. tá pelo mundo. Cidadão do mundo agora. O senhor Lino Barros, campeão de boxe também aí presente. O senhor músico psicólogo, que é o Wilson, meu aluno também, agora publicou um livro também. Isso Orgulho aí, também da pessoa. Tenho muito orgulho dos meus alunos. que bacana. É um Engraçado que aqui eu povo. consigo acompanhar pelo celular e no notebook eu estou com delay. Então, às vezes eu vejo aqui, eu estou acompanhando, por isso dos dois lados. Então, vou ficar com meia cara para cá, meia para cá, mas enfim, a gente vai conseguir Então tá bom, tu fazer vai um testando bate-papo bem ali bacana. e a gente vai aqui organizando, sem problema. Beleza, bora lá então, senhor Vamos. Henrique. Que bom estar Bom, com você aqui gente, hoje, Sandra, né? E boa noite a alguns amigos que eu já vi que já entraram. Enfim, isso vai ser uma conversa bem bacana. é Parabéns um pela bate-papo. sua iniciativa, né, Sandra? Que agora eu tenho te acompanhado também na sua carreira nova, na sua carreira
dos nossos redirecionamentos, né? Cada vez mais a gente está se reinventando. Eu acho que isso, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, né? Eu acho que faz parte do nosso bate-papo de hoje, né? Nossas Sim. reinvenções aí, muito bacana. Assim, com certeza. Então, apresentar, né, quem tem alguns amigos e, né, alunos que conhecem tanto eu quanto o professor Henry, né, os que não conhecem, vou apresentá-lo, né, por que dessas lives, né, o Henry acabou de dizer, eu estou meio que migrando aí para a área da internet, Instagram, entre outras coisas, e um dos meus objetivos é colocar, né, nesse momento, a questão da liderança. As pessoas entendem que liderança é só dentro de uma organização, dentro de uma instituição, e esquece que o líder, né, todos nós somos líderes. Então, a intenção aqui é trazer várias pessoas, né, que têm uma carreira brilhante, igual a sua, e temos vários caminhos para que a gente possa, né, chegar a essa liderança, mas tem que começar desde pequeno, já você assumindo o líder, né, que a gente é. Se nós não assumirmos os nossos líderes, né, nossa liderança, enfim, nossa autoliderança, como que a gente vai conseguir alguma coisa? Então, a intenção é essa, né, Henry? Então, É isso aí. apresentando o Henry aqui, gente, eu vou ler, porque ele me pediu um mini currículo, porque o currículo dele, acho que dá umas 20 páginas, enfim. Então, o Henry, ele é mestre em capacidades organizacionais e inovação pela FEI, São Paulo, pós-graduado em Administração de Empresas, com ênfase em Finanças pela Universidade de São Judas, em São Paulo, pós-graduado em Administração de Empresas pela ESPM, São Paulo, graduado em Administração pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, a FECAP, sócio da empresa e consultoria Infotrax Brasil Consultoria LTDA, membro, né, do Grupo Internacional de Consultores Executivos e órgão independente para pesquisa e consultoria em vários países da Europa, Ásia e América. Experiência profissional como executivo em renomadas, né, empresas como Ernst Young, Microsoft, Louis Vuitton, Carla Morin. Esse moço que, né, não é à toa que ele foi o coordenador assim, fantástico que eu tive. Além, né, de coordenar nas instituições de ensino, né, em São Paulo, Mogi das Cruzes, Belo Horizonte, Niterói, e hoje pró-reitor de planejamento, né, gente? A gente assumiu agora em julho a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Novos Negócios no Centro Universitário Unila Salle. É um desafio muito grande, estou gostando muito, né? Estou há praticamente 1 mês e meio, enfim, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Essa evolução de carreira, essa relação acadêmica e de mercado. É muito bacana. Primeiro, boa noite a todos. Aproveitar a fala do Jadir, né? Bom ver os colegas aqui. Ele tá, além de filósofo, ele está meio poético, né? Numa música de Sai Guarabira, diz assim: meu lar é onde estão meus sapatos, um pouco em cada pedaço, em cada lugar. É meio por aí mesmo, né? A gente está espalhado, tudo junto, né? Estamos todo mundo separado, mas estamos todo mundo muito junto. E é bacana ver, né, graças às tecnologias, que a gente vai falar um pouquinho também, poder estar junto, mesmo à distância, poder estar com amigos, né, com pessoas conhecidas e queridas, né? Vi várias pessoas que entraram aqui, fico feliz de ver amigos, colegas de trabalho, né, da FMU, que a gente trabalhou junto, algumas pessoas, de outras instituições, enfim. Então, primeiro agradeço mais uma vez, Sandra, pelo convite. Como você falou, a gente trabalhou 2013 a 2015 juntos, foi um trabalho muito bem feito, bem elaborado, né, com muita seriedade, né, com muita dedicação. Afinal, a gente que trabalha com educação tem essa responsabilidade, né, de trabalhar junto com alunos, com formação, né? A gente já viu o Christian aí, já se manifestou. É muito bacana ver essa evolução dos alunos, das pessoas, né, esse crescimento. E como você disse, né, no início da sua fala, a liderança, né, ela é individual e a gente vai trabalhando em cima dela de uma maneira com que a gente delineie nossos caminhos, né? Como que a gente se projeta para um propósito de vida, para um crescimento nessa linha. Ah, legal. Bom, então, começando aqui, né, agradecendo novamente, e eu já, né, você sabe que sou sua fã, né, trabalhar junto contigo foi uma honra e um trabalho muito bonito que a gente desenvolveu. Sem dúvida. Então, assim, e para que eu pudesse desenvolver esse trabalho, você teve todo um caminho, né, Henrique? E aí eu gostaria eu sempre falo que nós temos sempre um propósito de vida, né, e quando a gente entende qual é o nosso propósito de vida e não sai desse propósito, que é esse propósito?
trabalhar nessa contribuição para a humanidade, para o ser humano, enfim, de uma forma ética, correta, né, de uma forma humana. E aí eu pergunto para você, né, você sempre soube qual era o seu propósito e ainda hoje você segue ele? Quais os caminhos que você norteou aí para poder colocar em prática seu propósito de vida? Olha, Sandra, quando a gente fala em propósito, propósito de vida é alguma coisa muito ampla, na verdade, né? A gente está discutindo objetivos pessoais, objetivos profissionais. A gente, como você mesmo diz, a gente delineia um caminho, né? Norteia um caminho que procura buscar. E a gente procura não errar, mas infelizmente às vezes a gente erra ou não acontece exatamente como a gente quer. Então eu penso que à medida que a gente amadurece, né, com o tempo vai passando, e com os erros da vida e com acertos, a gente vai fortalecendo e vai sedimentando o nosso caminho. E isso faz com que a gente tenha uma bagagem para enfrentar determinadas situações, né, tanto no âmbito pessoal como profissional, que permite com que a gente aceite determinadas situações, que a gente consiga trilhar um caminho de uma forma mais fácil, enfim, né, definir alguns objetivos que, talvez quando a gente tem uma idade mais jovem, né, 20 coisas, os sonhos são mais arrojados, né? E depois a gente começa a ter sonhos mais realísticos. Isso facilita um pouquinho, né, a gente trilhar um caminho e propósitos de vida. Acho que é mais ou menos nessa linha. Ah, legal. Igual você falou, a questão de erro, né? Com o tempo a gente aprende que o erro ele não é tão ruim assim. Ele acaba nos dando um norte, direcionando para caminhos que a gente nem imaginava antes, né? Sim, você fez até um post sobre erros, né? Recentemente. E É nessa linha, eu acho que é nessa linha, eu concordo com você. Se quiser falar um pouquinho, eu acho que é uma fala muito interessante, né? Porque até de forma técnica, quando a gente discute erro e irregularidade, né? São coisas muito diferentes. Os erros, acho que fazem parte da nossa vida. A gente está discutindo coisas irregulares, coisas ilícitas, mas o erro é um componente do nosso dia a dia. Que nem quando a gente planeja alguma coisa, a gente não planeja para errar. Quando a gente abre uma empresa, a gente não abre uma empresa para que ela vai falir daqui 3 meses. Então, às vezes são fatores que a gente não tem o controle, e a partir daí acontecem resultados que a gente não gostaria, que acabam dando errado, né? Enfim, então acho que é um aprendizado, erro, sem dúvida nenhuma. mas esse aprendizado, o que eu percebo muitas vezes de algumas coisas que eu errei, eu acabei observando novas possibilidades, né, e novas oportunidades, né? Porque a gente fica muito fixo em determinadas coisas e esquece de olhar outras possibilidades. Eu acredito que o erro, muitas vezes, ele vem para isso, né? Para também chamar a nossa atenção para coisas que a gente ainda não tinha observado. Sem dúvida. Oh, legal. Bom, vamos lá. Aí, é claro, eu tenho você como referência de líder, né? Já falo para todo mundo, enfim, tenho orgulho de ter. Eu estou aqui, né, puxando aqui, Não, jogando bastante, mas eu jogo muito porque realmente você é esse profissional, as pessoas que aí estão, nossos colegas também, alunos, enfim, sabem bem o profissional que você é. Então, eu não estou falando só por falar, né? E você me conhece. sim, Se não é, você faz um né? trabalho muito bom, eu agradeço. Eu não tenho muito papas na língua, não, que é para falar eu falo também, então não tem isso, não. Então, assim, o que é um líder para você, né? E quais foram as ferramentas que você utilizou para ser o líder que você é hoje, reconhecido? Porque, assim, eu trabalhei com você, eu conheço as pessoas que trabalharam contigo e a gente tem você como referência, realmente, de líder, né? Eu Então, agradeço. assim, qual foi o caminho aí que você trilhou para hoje a gente ter essa admiração toda que nós temos por você? Eu agradeço, Sandra. Olha, quando a gente fala em liderança, né, eu acho que existem alguns conceitos. Eu acho que o primeiro, todos têm uma percepção quando a gente discute se a pessoa ela é líder ou se ela é um chefe. Então essa é a primeira grande distinção, né? Eu nunca, claro que a gente tem postos hierárquicos. Eu respeitei muito hierarquia organizacional. Acho que a gente tem que ter essa relação. Mas a gente trabalha com pessoas. A primeira grande consideração é essa. Então, à medida que você tem respeito, que você sabe que sozinho você não faz nada, eu costumo falar muito que uma andorinha sozinha não faz verão. Então, nós temos que trabalhar, sim, muito em equipe. Eu sempre dependi dependi no bom sentido de que, trabalhando em conjunto com pessoas, a gente conseguisse, de fato, alcançar melhores resultados. Acho que a atenção, isso quando eu fui coordenador de alguns cursos, eu sempre falava muito isso com os professores, com meus pares, que, por exemplo, até eu recebia muito feedback nessa linha, tanto de professores como de alunos,
e sempre falava assim, olha, você é um coordenador que sempre responde os e-mails. E tinha situações onde fala, pô, determinado coordenador tem 800 e-mails parados na caixa de entrada. Pô, se a pessoa entrou em contato com você, o mínimo que você deveria fazer é, vou responder. Essa atenção, né, esse símbolo de uma educação, de uma atenção para a pessoa, acho que é um ponto pequeno que já ajuda muito. Então, de novo, a gente trabalha efetivamente muito com essa diferença de você liderar pessoas e não liderar tarefas. A tarefa você vai executar, mas você não precisa terminar uma tarefa de uma maneira agressiva ou passar por cima de alguém. Então, à medida que você trabalha com pessoas e você consegue ter uma harmonia entre elas, de novo, claro que existem as hierarquias, existem posições, existem responsabilidades, né, quando a gente fala em liderança. Eu me recordo, quando eu trabalhei na Microsoft, lá nos anos 90, eles falavam muito isso. É uma frase de ele chamava, acho que é Jackson Brown. Ele tinha um livrinho que fala as pequenas dicas da vida. Era em inglês, não me lembro. E eles falavam muito isso. E era uma frase que eles atribuíram ao Bill Gates, que não é esse livro, que eles falavam assim, either you eat dust, either you make dust or eat dust. O que quer dizer? Ou você faz a poeira, ou você come a poeira. Né? Essa frasezinha tem um sentido em dois sentidos, né? Num lado de concorrência, né? Então você é uma empresa que faz uma concorrência e que está concorrendo com outras e a partir daí você está à frente das outras. Ou sobre um aspecto comportamental, você em algum momento se torna um líder ou você vai ser um liderado. Então é como se fossem escolhas da tua vida. Você vai conduzir a tua vida, é o que a gente estava falando na sua primeira pergunta, em relação a propósito de vida. Então eu penso que à medida que você planeja a sua vida, a sua carreira, e você acaba tendo ferramentas ou a maneira pela qual você pratica esse caminho, eu acho que você consegue conduzir melhor a sua vida. Então é mais ou menos nessa linha que eu penso, Sandra. São as escolhas, né, Henrique? Você escolhe que vai ser liderado, se vai deixar que alguém, né, direcione a sua vida ou se você vai liderar realmente, né? Então são escolhas. Para algumas pessoas é confortável ser liderado, né? Então, nesse contexto... Eu concordo completamente. Algumas pessoas, elas... a gente convive com pessoas, né? A gente tem as tecnologias, tem as infraestruturas, mas o dia a dia a gente vai trabalhar em determinada localidade, tem uma bela infraestrutura, tem uma estrutura precária, mas a gente está interagindo com as pessoas, né? Em especial. E esse é o ponto principal. À medida que você tem uma empatia, você tem realmente um domínio do que você está fazendo, você tem, de novo, respeito, atenção, a tendência de você estar num ambiente harmônico e que produza resultados é muito maior, sem dúvida nenhuma. Sim, com certeza, né? A partir do momento que o ser humano é valorizado, né? Ele no seu contexto como um todo, né? Olha, meu amigo Odak, também um grande atuante na área de RH, falou, fundamental o líder gostar de gente. É isso aí, Odak, exatamente. Né? A gente trabalha com pessoas e tem que ser cordial, educado, empatia, porque a gente trabalha com pessoas. Muito bom. Bom ver a Carla aí, Fabiana, Fábio, fala FMU. A gente convive com pessoas, né? Então tem essa questão também, né? O tempo todo nós convivemos com pessoas, nós não temos como nos desvencilhar, enfim, a nossa vida, desde pequeno, a gente não sobrevive, né? Então, essa questão, igual você falou, a questão do bom trato, né? O líder, a questão de responder um e-mail, de responder um bom dia, uma boa tarde, mas não por uma obrigação, mas sim porque, né, com um sorriso, que as pessoas sentem, né, quando você está cumprimentando elas e elas realmente, né, ela sente essa empatia, essa simpatia também que você tem pelas pessoas. Se isso não acontece, eu acredito que daí nós colocamos barreiras e formas desnecessárias e aí a comunicação não flui, né? Sem dúvida nenhuma. É nessa linha. Eu acho que o ator principal desse processo que a gente discute liderança e relacionamento são as pessoas, né? É isso aí. Sim. 7, meu querido, muito bom. O líder consegue evocar a melhor versão do liderado. É isso que a gente estava falando agora, né? Como você se posiciona, como líder ou como liderado, e qual é a melhor equação nessa relação entre as pessoas. Sem dúvida, com certeza. Bom, vamos lá.
As inovações, eu fiz umas perguntinhas aqui para a gente não se perder muito, porque senão nós dois conversando, a gente vai Vai faltar longe, hora. Sandra, vai longe. É, Agora, a gente precisa de, né, organizar vai aqui. longe. É. As inovações tecnológicas, né, elas estão bem aceleradas. Então, como não se perder nesse mundo de informações e manter a ética e o foco no desenvolvimento do ser humano? Porque o que eu percebo também, muitas empresas, elas querem o quê? Retorno financeiro. Sim, toda empresa, ela nasce porque ela quer um retorno financeiro. Ela tem a sua função social, sem dúvida, né? Ela tem essa questão social, é de extrema importância, porque se nós não tivéssemos empresas, nós também não teríamos emprego, enfim, tem todo um ciclo virtuoso nesse contexto aí de empresas, Sim, né? sim. Que a gente tem que observar. Agora, quando o que eu percebo, muitas empresas deixam, né, o ser humano de lado e priorizam a questão do ganho, só o ganho, não importa se essa pessoa tem sentimento, não tem, enfim, tanto é que eu lembro que muitas vezes diziam para a gente, em sala de aula, você tem que ensinar o seu aluno que vida pessoal é lá fora, dentro da empresa é outra coisa, você tem que ser aquela maquininha, né? Pois é, isso é uma questão, essa pergunta talvez seja mais complexa, né? Porque você está, de certa maneira, relacionando tecnologia, ética, enfim, são temas realmente foco, né, de trabalho, então é uma questão de mais complexa. Lembrando que, assim, de novo, né, a gente trabalha em cima, a tecnologia ela é conduzida por pessoas. Então, de novo, não adianta você ter na sua mão a melhor tecnologia disponível e não ter um bom uso dela. Né? Atualmente a gente está discutindo muito isso, por exemplo, e aí a questão ética, por exemplo, o uso da tecnologia. Então, o uso do que fazer com a informação proveniente de uma tecnologia. Então, hoje, por exemplo, a gente está discutindo muito a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Como que você conduz? Imagina trabalhar com isso de uma forma errada. Então, o aspecto ético sobre a condução dos seus trabalhos são muito importantes. À medida que você não tem uma condução ética em cima de propósitos de trabalho, se tornar uma máquina, né, você pode, às vezes, bypassar algumas questões que são sensíveis a um processo de empresarial que pode não ser bacana. E isso, né, acho que tem um pouco a ver com o que a gente até conversou um pouquinho, como que cada pessoa se comporta em relação a isso. Né? Como que o seu comportamento ele passa a ser ético ou antiético. Eu, pessoalmente, tenho um incômodo muito grande, né, nessas questões. Né? Eu acho que discussão de talvez algumas complexidades que possam envolver aspectos não éticos em detrimento de resultado, isso penso que não é sadio. Apesar que a gente vê, não quero citar casos de política ou de contemporaneidade, que a gente vê questões falando não é possível que alguém se comporta, né, que aí tem a ver com comportamento também, de novo, pessoas, né, se comporta dessa maneira e age dessa forma, de uma maneira natural. A gente vê tantas barbaridades, por exemplo, no aspecto político, por exemplo, né, sem querer entrar muito nessa questão, então não é possível que isso está acontecendo e a sociedade não fica indignada, não se manifesta dessa forma. Isso realmente é uma coisa que, de novo, é um tema bem complexo, esse envolvimento, né? Dá para chamar o Jadir aí, companhia, e a gente fazer um belo bate-papo aí. A gente pode Falando em pensar uma ética, esse é o próxima cara. live Você já pode então. marcar uma live com o Jadir, aí serão umas 3 horas para vocês dois falarem. Viu? Nós vamos longe. Enfim, mas é muito disso, né? E as pessoas, elas estão tão alienadas Uhum. que para elas é muito normal agir como se fosse uma máquina mesmo. Vai, bate cartão, vai embora para casa, não pensa nem o porquê está fazendo aquilo. E ela acaba reproduzindo, né, essas ações. Por exemplo, um líder, se ele não tem essa questão ética, se ele não conhece realmente quem são as pessoas que estão ali, ele acaba simplesmente reproduzindo processos, né? E ele quer o que? Resultado, porque ele também é cobrado. Mas as pessoas não estão mais pensando o porquê, né? Daquela ação, do que ele trabalha, o que aquilo vai reverberar. Uhum. Então, assim, as pessoas estão muito no automático. Eu acredito que é por isso que coisas acontecem e o povo fica parado, enfim. É uma, né? Uma suposição aqui. Essa questão ela é bem sensível, né? E hoje eu vi uma frase que tem um pouco a ver com essa questão ética, que falava assim: o certo é certo, mesmo que ninguém o faça. E o errado é errado, mesmo que todos se enganem por ele.
Então, isso tem a ver muito com essa relação de certo, de ética ou não. Então, o que eu quero, né? Qual que é o meu propósito em cima disso? Né? Como é que isso vai funcionar na minha relação de trabalho, na minha relação de liderança junto a uma equipe, numa busca de resultado? Né? Eu quero ser o resultado pela máquina automatizado, né? Independente da maneira pela qual, né, os meios justificam os fins. Enfim, então acho que tem essas questões que são interessantes de serem refletidas, né, num aspecto ético, num aspecto de posicionamento, de comportamento, né? E aí entra aquele lado, né? Será que ele vira o chefe ou ele é o líder? Será que ele quer realizar uma tarefa ou ele se preocupa com uma longevidade de trabalho, com como que os seus liderados se comportam em cima disso, enfim. Então tem toda essa relação, né, que eu acho que é importante. E, de novo, é um tema bem sensível, né? O lado ético em cima de algumas ações que a gente tem por aí. Mas são questões que tem que vir à tona, né? Porque senão nós continuamos, né, fazendo as mesmas coisas, só repetindo, e aí não tem inovação. Então, a gente não consegue inovar na forma de liderar, né, de poder fazer com que a nossa equipe trabalhe para contribuição e não competição. E a gente, dessa forma, a gente vê muito colaboração, porque senão ali nós temos o quê? As pessoas competindo o tempo todo. E competir com o seu colega que está ali para fazer a mesma coisa, né? Que cada um ali é uma peça-chave dentro da engrenagem, por exemplo, de uma empresa. É um sistema. Se você falha, o outro vai falhar e vice-versa. Então, fica um competindo com o outro, querendo puxar o tapete do outro, não leva a lugar nenhum. E, infelizmente, nós temos essa cultura da competição e não da contribuição e colaboração, né? Falando mais uma vez, já ditando aí, a gente tem visto hoje muito um movimento em relação a uma economia colaborativa. Eu penso que tudo que a gente passou recentemente foram movimentos interessantes para a gente reavaliar um pouquinho tudo que vinha acontecendo. Né? Desde um lockdown, desde o ano passado, a gente está há 1 ano e meio, onde a gente teve que se adaptar a muita coisa. Né? Onde a gente tinha uma relação de consumo, de certa maneira, desenfreada, né? Sem muita preocupação com alguns valores. De repente acendeu um farol amarelo aí e falou, pô, pera um pouquinho, pode ter alguns problemas lá para frente. Os nossos comportamentos mudaram completamente, os modelos de negócio mudaram, nós na educação nos reinventamos, porque talvez muitos de nós, né, não tivéssemos, de repente, conforto em colocar a cara num vídeo, né, porque a aula era presencial, você vai lá dar uma aula, né, de repente, lá atrás a gente começava com o giz e a lousa verde, né, depois, de repente, vira um data show, de repente vira um PowerPoint. Hoje um PowerPoint fica até meio que sem graça dentro de uma aula, né? Você tem que se reinventar, colocar um OBS, fazer um hiperlink, plantar bananeira, enfim, a gente se reinventou. E a pandemia, talvez ela já tenha trazido, antecipado algumas questões, o que, na verdade, algumas foram positivas até. Né? Sim. Um avanço tecnológico em cima. A gente percebeu, por exemplo, sobre a ótica operacional do ensino, ele adiantou algumas coisas que já deveriam acontecer. Então, por exemplo, programas de estágio, que era tudo meio de manual, a gente imprimia um monte de coisa, tinha uma central, hoje é tudo digitalizado, secretarias, as próprias plataformas. Então, a gente vê que o modelo educacional, como em outros setores, também tiveram a sua evolução. Né? Então, alguns modelos se desenvolveram, aceleraram o seu desenvolvimento, outros mecanismos, eles chegaram para ficar, né? Eu vi que a minha amiga Raquel hoje também é uma educadora na pós-graduação de educação. A gente discute muito metodologias ativas, ferramentas, LMS, plataformas, enfim. Então tem muita coisa que hoje chegou que ainda estava tímido ou tinha uma certa dúvida de como isso podia acontecer. Não, hoje, de certa maneira, já veio para ficar e não vai retroagir, não vai retroceder como era 2 anos atrás, de forma alguma. A outra questão que a gente está ainda no meio, talvez no final de pandemia, todo mundo sendo vacinado, tudo, e agora a gente começa a tentar entender o movimento inverso. Como é que nós vamos trazer de volta um aluno para a sala de aula? Como é que nós vamos... Porque agora, será que ele fica confortável em ficar 3 horas sentado numa sala de aula presencial? Será que ele vai se acostumar a ouvir o professor falar, naquela hora tem que assimilar um conhecimento ou fazer uma interação que talvez antes ele se gerenciava em relação ao tempo, né? Você tinha uma aula síncrona, mas você tinha aula gravada. Então, hoje, a equação é inversa. Como é que vai fazer com que o aluno se readapte a uma coisa que ele sempre teve? Porque agora ele sentiu o gostinho da tecnologia.
talvez de uma disciplina educacional que alguns não se adaptaram, alguns não tinham recursos tecnológicos, mas muitos se adaptaram muito bem. Muito. E home office, quantas pessoas, né, muitos que estão aqui que eu conheço, a Sandra, minha amiga, também acabou de entrar, enfim, muitos trabalham home office hoje. Como é que vão se readaptar para efetivamente voltar a trabalhar num ambiente presencial, né, onde, de certa maneira, se reajustou sua vida nesses 2 anos? Então, todas essas questões têm que ser refletidas. E talvez o líder, talvez o gestor de uma unidade, de um modelo de negócio, vai ter que entender isso e ter essa empatia, né? Tem que se colocar no lugar do seu colaborador, da sua equipe, para ver qual vai ser o melhor resultado a partir daí. Isso tudo a gente vai sentir agora, né? Aparentemente final de ano, outubro, por exemplo, na educação deve começar a voltar já a partir de outubro, novembro, mas e a readequação para o ano que vem? Como é que vai ficar isso daí? Mais um desafio aí, né? Para Mais nós um desafio de professores, reinvenção, né? enfim, gestores da área de educação, enfim, nós não temos futuro aí, não. É isso aí. Isso é bom, né? Isso é bom, porque aí a criatividade, a inovação faz parte, né? E o líder tem que estar o tempo todo aí antenado, enfim, para poder colocar as coisas em prática e se reinventando, né? E Todos conseguir acabaram viabilizar, por... exatamente, né? Fazer essa ponte entre talvez uma Sim, demanda da instituição, né? De uma empresa como um todo e como que a sua equipe vai se comportar. Eu já ouvi falar que muitas das empresas não vão voltar mais no presencial, que se adaptaram. Aí entra o aspecto que a gente falou, né? Do círculo virtuoso de resultados, onde a empresa vê sim. que, de repente, pô, se eles trabalharem em casa, a gente fornecer alguma mínima infraestrutura, fica mais barato do que ter a infraestrutura, enfim. Então, é um Agora momento de transformação, né? as pessoas aprenderam a confiar nas pessoas, né? Porque antes não tinha muita confiança. Ah, será que vai trabalhar? Foram obrigados a confiar nos líderes, enfim, nas pessoas que tem dentro da empresa. Porque você fala, ah, nossa, será que vai? Não vai? Enfim, ficar com o pezinho ali atrás. Bom, deixa eu ver. Você trabalha, né? Voltando agora para esse assunto de professores, você trabalha com muitos professores, enfim, professores, doutores, pós-doc, enfim, Sim. você trabalha com uma elite intelectual muito interessante, né? E como é você, como líder, trabalhar com esses egos, né? Porque a gente É, sabe muito bem que essa questão de ego é meio interessante. sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Bom, primeiro eu trabalho com esses líderes, como você mencionou, mas eminentemente eu trabalho com pessoas, né? Então, essa é a primeira consideração. Então, trabalhando com pessoas, a gente tem que primeiro tentar entender. E eu falava muito como coordenador de curso, que o papel da coordenação era um papel, na minha visão, um dos mais essenciais dentro de uma instituição de ensino. Porque um coordenador de curso, ele interage, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre o alunado. Ele tem essa necessidade de atender às demandas dos alunos. Ao mesmo tempo, ele é um líder de uma equipe, né? Você lembra, na FMU eram 120 professores de administração que a gente coordenava junto com os outros. Mas era um time grande, né? A gente tinha mais de 10 mil alunos lá, enfim. 8 mil alunos de ADM, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente tem toda uma responsabilidade em cima da instituição de ensino e das diretrizes vindas dela. À medida que a gente sobe um pouquinho, né, hoje como um pró-reitor, a gente também interage com pares, a gente interage com as coordenações, mas a gente atende. Hoje eu assumo aqui no Unilassalle, eu assumo os 2 papéis, né? Eu assumo a coordenação, né, nas origens, né, eu sou coordenador do curso de administração e também sou pró-reitor de desenvolvimento. Então, a gente ontem foi, e também a gente sempre pega uma aulinha, né? Então ontem dei uma aula já na turma de empreendedorismo, lá no curso de administração, aliás, uma aula bem gostosa, porque aí tem o lado prático, e é aquela história. É uma primeira aula nessa modalidade onde a gente estava acostumado a estar em sala de aula e vai conhecer um time novo, uma equipe nova, da forma virtual. E é diferente, eu falava, pô, como coordenador antigamente, quando começava um semestre, por exemplo, na FMU, eu ia de sala em sala, me apresentava, eu falava das coisas. Hoje não tem mais isso, e os alunos têm aquela timidez, né, de fechar a câmera, de não abrir, então é uma realidade nova, na verdade. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, Sandra, lidar com egos e lidar com vaidades humanas nunca foi fácil, né? As pessoas têm as suas vaidades, têm as suas necessidades de autoafirmação, enfim. E as pessoas também têm várias características. Algumas são mais carismáticas, mais extrovertidas,
algumas são mais retraídas, são tímidas, algumas, como a gente já mencionou, elas gostam de ser lideradas, né? Acho que o Seth, meu amigo, colocou isso. Então, essa relação de líder, liderando e líder, ela sempre vai acontecer. Então, alguns têm esse conforto. Eles não querem se comprometer, não querem ter um grau de responsabilidade maior. Então, tudo isso a gente tem que colocar, tem que mapear, né? A situação de como e com quem a gente está lidando. Né? Às vezes alguém está numa posição superior a gente percebe, superior hierarquicamente falando, a gente percebe uma vaidade da pessoa, uma necessidade de autoafirmação, porque eu já fui isso, já fui aquilo. Enfim, às vezes é bacana compartilhar, enfim. Então, a gente, às vezes, né, enfim, com amigos, mas a gente, às vezes, percebe essa vaidade, né, esse trabalho. Então, a primeira consideração é não julgar, né? A gente não pode julgar ninguém, a gente nunca sabe o que está passando, né, na cabeça, na situação, na vida pessoal da pessoa. Então, julgar já é uma coisa muito complicada. E, às vezes, julgar sem uma informação apropriada, né, às vezes o teu chefe está muito nervoso, está irritado, de repente você não sabe se ele brigou com a mulher, se ele ouviu que está em crise, enfim. Então, essa questão de julgamento é muito difícil, né? E por isso que saber lidar com egos e vaidades das pessoas é um grande exercício. É uma prática que você tem que ter com o tempo, né? Você tem É, isso. nós estamos um pouco falando ali, mas enfim, essa questão do julgamento é muito interessante, né? É o bom líder, enfim, todo mundo fala, primeiro eu diria que a primeira lição para que você seja um bom líder, jamais julgue o outro, em qualquer contexto. Né? Ainda mais professor lá, né? Seja qual profissão, julgar. O julgamento, eu sempre falo, o julgamento ele cria barreiras. Sim. Se você julga a pessoa, você olha para ela, ela está brava. Você supõe que ela está brava, mas se ela estiver brava, muitas vezes não é com você. Exatamente. Então, Exatamente. E aí você não conversa com a pessoa, você já perde uma grande oportunidade de ter uma boa conversa, desenvolver novos negócios ali, enfim, várias coisas de que perde por conta de julgamentos, né? É achar que... Eu sempre falo, né, que eu tive o professor Dr. Vanderlei na PUC, que foi meu professor, então eu acho ele fantástico, eu falo que só Vanderlei, eu tenho os meus professores que eu sou fã aqui também. Então ele sempre falava, ele sempre dizia, gente, você não acha nada, você não está procurando nada. Você tem que ir lá e verificar. Pois é. Não Eu já tem que ouvi essa achar. frase, você não acha nada. Tipo, Você não acha nada. Você não é nada, né? Você não tem nem direito a sua opiniãozinha simples, né? Você não acha nada, né, Sandra? Um aluno levantou a mão, eu acho, meu querido, você não acha nada. Aqui não se acha nada, você fundamenta. E para fundamentar, você tem que conhecer o contexto como um todo. Né? Então, para conversar com uma pessoa, não vai julgando, achando que. Conheça a pessoa primeiro, né, o seu contexto, Sim. Enfim, aí sim você conseguirá, eu sempre falo, ter uma resposta adequada, né, sem conflitos. Me lembro, a gente conversou, né, profissionalmente falando, né, você sabe que também tem um carinho profissional muito grande por você, é uma profissional maravilhosa, falar do seu curso, fazer a sua propaganda, né, o Escuta Atenta. Né, você desenvolveu um curso, a gente falou um pouquinho sobre isso, e eu acho que esse é um caminho. Né, um caminho de desenvolvimento para uma liderança, né? A gente sempre fala da oratória, e meus amigos, o Dak, Jadir, muito já ouvi esse termo da escutatória, né? Você tem a oratória e a escutatória. Então, você fala muito isso também, eu já ouvi de você. Quando a gente desenvolve a habilidade de escutar, é aquela história da empatia que a gente estava falando, né? Das características de uma liderança, que não é só você mostrar que você tem um conhecimento técnico, né? Existem os modelos tradicionais de análise de comportamento, o famoso modelo chá, quando você vê as atitudes, as habilidades, né? De repente você pode ter um profissional que ele é um trator de resultado, mas é a pessoa mais intragável que você já trabalhou na vida, porque ele não é ético, ele é mal educado, enfim, ele cria um ambiente nebuloso dentro de um departamento, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição de ensino onde todo mundo fala, pô, você vai naquele departamento, você parece que tem uma nuvem negra lá, porque o clima é pesado. E o clima era pesado por conta do gestor daquela área, de uma instituição de ensino. Então é muito complicado você passar o dia a dia, você, putz, eu vou ter que ir lá, vou ter que ver aquela chefe, que ela é mal educada, ela é arrogante, ela é, assim, já se tinha desconfianças
da maneira pela qual ela conseguia os resultados, enfim, então a história da ética que a gente discutiu. Enfim, então, isso tudo, né, é um conjunto de atributos que fazem com que você consiga, né, tirando esse lado negativo da história, né, retomando, um lado positivo para que você consiga ter um caminho de liderança salutar, né, com a escuta atenta, que é o teu curso, né, com a questão efetiva de uma empatia, de respeito, né, de você se colocar, né, no lugar da equipe, né, de você dar voz para a tua equipe. Ninguém faz nada sozinho. Então, eu penso que em qualquer profissão, não só na educação, mas é o melhor caminho à medida que você tem essa interação, que você não julga, que você respeita a opinião. E aí, a partir da tua experiência, do teu conhecimento adquirido, você vai orientando e vai conduzindo para que tua equipe, teus liderados também cresçam, né? É uma satisfação. A gente estava falando, a gente viu o Cris aí, viu um monte de aluno, o Fábio estava aí, eu vi alunos da FIAP também, que eles cresceram profissionalmente. É uma satisfação, né? Eu tenho vários alunos que eu verifiquei que hoje são gerentes de conta, são gerentes de departamento. Pô, é muito bacana ver que quando a gente começou lá atrás, eles estavam, né, formando do zero, do primeiro semestre de administração, e hoje, né, tem uma grande projeção até dentro da sua empresa. Então, isso é muito bacana, Sandra, nessa linha. Eu gosto também muito, eu tenho um contato, né? Tem alguns alunos que se tornaram amigos também, Sem né? dúvida, sem Tenho dúvida. uma amizade grande aí com vários alunos. Mas ver esse crescimento, então, porque cada professor dentro da sua sala de aula, ele é um líder. Então, ele vai passar informações para que o outro cresça também, né? Para que ele cresça, enfim. Então, ver esses alunos aí é uma satisfação enorme, realmente. E agora a questão do escutar que você falou, Heráclito já dizia, né? Se você não souber escutar, você não sabe falar, né? Justamente, é isso aí. Então, se você não souber escutar, você não vai saber falar, enfim, que é diferente de ouvir, né? Porque ouvir é muito automático, as pessoas confundem muito essa questão dos conceitos. Enfim, mas E o bacana porque isso houve uma evolução, né? Quando a gente só se discutia de oratória. Você só tem que falar bem. Né? Quantos cursos, né? A gente não... Há 20, 30 anos, a gente falava, tem um famoso do Polito, né? Curso de oratória. Então parece que o mercado preparava as pessoas só para falar bem, mas não preparava as pessoas para escutar e principalmente para fazer essa relação, essa interação entre quem fala e quem escuta. E não é só ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Essa frase também é famosa. Mas escutar, assimilar, refletir e dar uma devolutiva positiva. Eu acho que esse é um processo de amadurecimento muito grande. É nessa linha que eu enxergo realmente uma evolução, né, nesse processo todo. E aí, o que a gente discutiu, né, o ingrediente tecnologia, que a gente estava falando agora há pouco, ele veio para colaborar com isso, né, com tantas ferramentas. Né? Hoje a gente tem ferramenta para tudo que é lado, né? Em todas as áreas, a tecnologia está aí para isso. E aí utilizá-la com ética, né? Costurando todos os nossos bate-papos aí, né? Com certeza, senão a coisa desanda e aí a gente também, né, tem que tomar o devido cuidado. Opa! Ainda nesse sentido, né, a gente percebe que existem vários cursos aí de liderança. E eu percebo muito trabalhando com treinamento, enfim, a dificuldade das pessoas de se desenvolverem como líderes. Aí a minha pergunta é, sabe o que acontece? Que as pessoas não conseguem desenvolver? Será que esses cursos ainda está faltando alguma coisa? Enfim, você até como na área acadêmica, coordenador, enfim, é meio complicado, eu também faço curso, desenvolvo cursos, então fazer com que a pessoa vá para a sala de aula, tenha os conceitos e ela consiga, né, desenvolver isso. E a gente percebe que muitas vezes há vários cursos de liderança e as pessoas não se desenvolvem. Será que os cursos estão um pouco arcaicos, né? Que ainda a gente está muito lá, nada contra o Chiavenato, eu acho que ele tem a sua função e é muito importante, mas será que as pessoas não evoluíram e a gente está precisando de uma evolução aí nesses cursos de liderança? Sabe o que eu acho? Assim, eu pessoalmente, acho que lá atrás eu fiz alguns cursos, na época dos anos 90, quando a gente estava em formação de crescimento executivo, eu acho que eu fiz alguns cursos. Mas eu penso que assim, as expectativas das pessoas são muito diferentes. Então, à medida que você junta 10, 15, 20 pessoas dentro de um curso e você dá um conteúdo que ele é uniforme para que a pessoa entenda o que você está passando e fazer com que ela aproveite e maximize,
com certeza os resultados vão ser diferentes. Até por questões de expectativas, por questões de conhecimento que essas pessoas chegaram. Com certeza são conhecimentos heterogêneos diferentes. Cada um vai ter um grau de conhecimento diferente. Então, você não consegue nivelar através de uma carga de um curso de uma semana, um dia, um mês que seja, uma pós, onde todo mundo entra no 0 e vai chegar no 1 da mesma forma. Então, as expectativas pessoais são muito distintas, né? Também tem o lado da liderança ser, de certa maneira, inata, o que a gente já falou. Algumas pessoas não têm conforto, não querem ser líderes. Elas não querem incorrer em riscos, porque a liderança, ela demanda a responsabilidade, né? A liderança tem a ver com várias questões, com poder, tem a ver com comunicação. Então, a gente exerce habilidades, a gente trabalha habilidades, né, com processo, né, com métodos. Então, uma série de considerações em cima de determinadas questões relacionadas à liderança, às pessoas, que algumas pessoas não se comprometem, não querem se envolver. Então, não adianta você falar, vou fazer um curso e a partir daí vai ser um curso de sucesso. Eu acho que esses cursos generalistas em lideranças são meio complicados. Eu acredito hoje num modelo que você aplica, que o Rodak está aí, que o Jadir, onde, através de um entendimento de competências pessoais, profissionais e tecnológicas das pessoas, hoje a gente estava conversando lá no La Salle sobre algumas pessoas, efetivamente, que não dominam Excel. Uma coordenação de curso que, de repente, tem uma dificuldade com Excel. E, de repente, para você processar informações ou trabalhar, uma pessoa é importante, mas a pessoa é de uma área que não quis se envolver. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, de novo, cada pessoa tem a sua maneira pela qual se desenvolve. A pessoa lá é excelente em determinadas... Tem vários atributos, mas tem a deficiência do Excel, por exemplo. Então, às vezes, processar uma informação vinda do Excel é uma dificuldade muito grande. Se discutir captação de aluno, rentabilidade de curso, enfim, tem a dificuldade de entender isso. É o que eu falo, as pessoas têm características que fazem com que o caminho da sua gestão, da sua liderança, seja diferente. Então, à medida que você começa a customizar efetivamente um trabalho de lapidação de liderança, vamos chamar assim, de conteúdos nos quais você possa fazer com que a pessoa evolua como um líder. Acho que agora eu soltei aqui. Espera um pouquinho que eu soltei o fone aqui, vai dar um eco aqui para mim. Então, à medida que você estava ouvindo, Estou ouvindo 2 vezes, para não esquecer. ouvindo, por isso que eu falei, estava um pouquinho aqui, um pouquinho lá, então tu Não, tá certo. Depois tu me passa aí, dando certo, tu me passa essa informação aí, que eu gostei. Eu não achei direito aqui, por isso que eu fiquei no celular e meio apoiado torto aqui, mas deu certo. O Note não rolou bem, não rolou. Mas enfim, então eu penso assim, até me perdi um pouquinho, mas o que eu queria dizer assim, cada um tem a sua maneira pela qual vai conseguir desenvolver essa questão. Então, não enxergo como um curso de surtir um resultado positivo. À medida que você trabalha efetivamente com competências pessoais, que você faz um trabalho mais individualizado, você identifica a forma pela qual as pessoas vão evoluir, vão desenvolver as suas habilidades de liderança. Eu acredito mais nesse caminho. E posso até antecipar, eu encontro hoje, né, a gente está trabalhando muito isso com a maneira pela qual eixos de conhecimento e trilhas. Então, a gente, por isso, o EAD, o ensino à distância, já estava um pouquinho nessa linha. O ensino presencial está indo para essa direção, com competências, com trilhas de conhecimento. E isso é um caminho que eu acredito que veio para ficar. E a gente, sempre, análise de mercado, de concorrência, olhando o curso, a gente já identifica cursos de graduação, de pós-graduação, que estão nessa linha. Você deixa de, por exemplo, produzir um conteúdo com base numa disciplina. Você vai começar a enxergar, por exemplo, dentro das diretrizes de curso, quais são as competências que você tem e como você trabalha essas competências. Então, é quase que um trabalho de tutoria, de coaching, de mentoria, de uma forma personalizada. Você não fala, puxa, ó, você tem que ter matemática 1, matemática 2 e matemática 3. Você vai entender o desenvolvimento de um raciocínio lógico, de uma visão mais geométrica, enfim. Então, o trabalho de competência, ele pressupõe algo que transcende uma disciplina seriada.
você vai trabalhar em cima de um modelo de competências. Competências pessoais e profissionais. E aí sim você faz com que a pessoa se desenvolva. É nessa linha que eu enxergo. Ah, legal. A grande questão quando eu pego muitas vezes treinamento, as pessoas me mandam uma ementa, né? Entre aspas, uma ementa. Aí eu quero trabalhar isso. E aí você fala, gente, mas isso é tão antigo. E não resolve também você colocar, igual você falou, não está todo mundo nivelado. Tem que conhecer a pessoa no contexto dela, de onde ela vem, questão cultural, econômica, que tudo isso impacta no desenvolvimento dela, ali no contexto onde ela está. Então, se o líder hoje não observar isso, não prestar atenção quem é o seu comandado ali, com quem que ele está, o seu colaborador, saber quem ele vai ter realmente dificuldades para fazer com que essa pessoa exerça, né, o trabalho dela ali com excelência. Senão as pessoas só vão ali na rotina, enfim, desenvolvendo processos, não criam, não desenvolvem. E eu já peguei alunos em sala de aula onde o aluno chegou para mim e falou, o meu gerente está pagando esse curso para mim porque ele quer que eu seja inovador, professora. Como que eu faço para inovar? E aí eu olhei assim, bom, mas ele quer que você inove, mas não quer tirar você da caixinha. E aí fica um pouco complicado. Então, a gente tem que lembrar que as pessoas são diferentes. Elas têm bagagem ao longo do tempo de forma diferente. Você não consegue padronizar, falar, vamos dar um curso de liderança, vamos dar um curso de inovação para essa pessoa, que ela vai sair, cara inovador. Se ela não tiver tido uma experiência, se não tiver tido uma bagagem prévia, é difícil, é muito complicado, é nessa linha mesmo. Então, pessoas são diferentes, competências são diferentes. Então, trabalhar com competência, trabalhar com trilhas de conhecimento, tentar entender um pouquinho qual é o histórico, até o ponto que o aluno chegou nesse curso, ou nessa posição, né, falando de um coach de carreira, por exemplo, a gente começa a entender um pouquinho qual é a melhor forma de conduzir ou auxiliar a carreira para que ele se desenvolva, se torne um líder, enfim. Né? Hoje a gente enxerga muitos cursos de formação de liderança, né, liderança política, tem que entender qual é o perfil. Né? São várias as questões. Né? Todo mundo, claro, que quer crescer, mas tem que entender o passo a passo, né? E como que você se comporta. Né? Sem demérito, eu conheço gente que trabalha 20 anos na mesma empresa. Né? Talvez ele tenha um bom domínio sobre aquela empresa, mas será que o conhecimento daquela empresa vai ser bem aplicado para que ele troque de empresa e assuma um cargo de gestão, de liderança na outra? Porque eu fiz na empresa A. Será que o meu conhecimento que eu tive da empresa A vai ser satisfatório para que eu assuma uma posição na empresa B? Porque eu tive 20 anos de experiência lá, mas é só na empresa A. Né? Então, qual que é a experiência que essa pessoa tem? Então, essa reinvenção, essa autoanálise, né? Você estava falando em autoconhecimento, em algum momento a gente chegou nisso. Qual a importância desse autoconhecimento, né? Porque as pessoas, igual você falou, sai da empresa A há 20 anos, eu sinto, mas a empresa B não é a mesma empresa. Cultura diferente, pessoas diferentes, enfim. Eu digo sempre, se você começa a entrar para uma outra empresa e ficar dizendo, na outra empresa, não te dou 2, 3 meses que você será demitido, vou mandar você voltar para sua outra empresa. Porque você não assimilou a cultura. Essa é uma outra questão, mudança de cultura, né? Que a gente estava falando, se você tem uma cultura de 20 anos na mesma empresa, como é que você tem essa facilidade de adaptação a uma nova cultura, a novos processos, a novos meios de operação do seu negócio? Então, e aí entra a gente falando um pouco do autoconhecimento, né? O próprio nome já diz, você conhecer as suas limitações, se conhecer a si mesmo, como que você gerencia as suas emoções, como você gerencia as suas competências, como você sabe até onde você pode ir em relação à novidade, né? Quais são as suas capacitações técnicas. Olha lá, o DAC, muito difícil, é muito... Outro expert no autoconhecimento, o DAC também fala muito sobre isso, né? Mas como que a gente vai fazer uma prática para que a gente melhore a cada dia? Como que a gente se autoavalia, né? Com que ferramentas? Como que a gente consegue trabalhar enxergando a nossa limitação, enxergando a nossa potencialidade, como que a gente consegue transmitir as nossas qualidades e mostrar que a gente é capaz de fazer isso? Essa questão do autoconhecimento ela é extremamente importante, né? Porque se você não se conhece, você não consegue nem ter controle das suas emoções, como você disse, né? E aí a minha pergunta, até para a gente encerrar, nós estamos aí já no finalzinho, o bate-papo está tão gostoso, passou tão rápido que eu nem pensei. Está na reta final, né? E essa questão do autoconhecimento, que ferramentas você utiliza para trabalhar essa questão do autoconhecimento, que quem te conhece sabe que tem um controle emocional, assim, né?
né, exemplar, e a gente admira muito a forma como você conduz as coisas. Então, vamos lá, o que Olha, você Sandra, tem para nos eu sugerir? tento tentar sempre eu procuro cada vez mais, eu acho que a minha linha sempre foi aprendizado. Então, eu sou um Uhum. eterno aprendiz, né? Eu consigo sempre buscar alguma coisa, um aprendizado numa questão de, talvez, o lado pessoal mesmo, né? Procuro ser uma pessoa melhor para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas que trabalham comigo, né? Consequentemente, procuro ser uma pessoa melhor para a sociedade como um todo, né? Atuando como uma pessoa que está numa posição bacana, graças a Deus, que trabalhou num crescimento, né, na história que a gente, lá na primeira, nessa projeção de crescimento de carreira, mas sem querer pisar, sem atropelar ninguém. Eu acho que essa é a principal questão, né? Como o Odak falou, a resiliência, enfim. Mas eu penso o seguinte, existem várias ferramentas, né? Desde a terapia, meditação, a próprio autoconhecimento, SWOT pessoal, dinâmica de grupo, tem várias. Eu nunca apliquei numa dessas, né? Por mais que a gente fale, eu não sou um profissional da área de recursos humanos, né? Eu trabalho com a gestão, meu viés é bem financeiro, mas eu enxergo a importância da gente procurar se desenvolver como um ser humano, né? Fazendo bem, respeitando tudo que a gente tem dessa empatia. E eu acho que essa é a forma pela qual eu procurei, né? Sempre me autoavaliando, né? A gente falando dessa questão do autoconhecimento, procurando ver, e por várias situações eu chegava às vezes e falava, olha, e eu já fiz isso várias vezes, chegando numa empresa, falava assim, eu agradeço, Valéria, obrigado aí pelo comentário, enfim, mas o ponto às vezes eu chegava e falava, eu sou um cara eu não sou italiano, né, minha origem é grega, tudo, mas eu falo às vezes meio alto, meio agressivo. Então, às vezes, eu até chegava, já me desculpando, porque parece que eu posso falar de uma forma agressiva. Mas eu procuro não ser agressivo com as pessoas. Eu procuro, de fato... então, eu já me justifico a maneira pela qual. Então, não leva pelo lado pessoal, né? Eu sou mais expansivo, às vezes, e eu procuro trabalhar de uma forma justa com as pessoas, né? De uma maneira justa, tratar da maneira que eu gostaria de ser tratado. Então, acho que é nessa linha que eu procuro ter as minhas ferramentas de desenvolvimento pessoal, trabalhando junto com as pessoas, que para mim, né, como você fala, é um grande ativo. De fato, as pessoas são únicas, né? Eu, né, tenho a felicidade de guardar amizades de muitos anos e relacionamentos profissionais como você, o Jadir, o Odak, que eu conheço há quanto tempo, né? Eu vi agora o Arthur de Minas, enfim, o pessoal de Minas está aí também. Eu fico muito contente de ter essa relação de amigos que estão presentes aqui também. Isso é muito bacana, né? Alunos, né? A Fabiana, o Cris, o Fábio, enfim, com certeza também o pessoal. Mas essa relação, a gente nunca sabe dia de amanhã, né? Enfim, então, dessa maneira respeitosa, de uma maneira cordial e sempre se entendendo como você se comporta. Eu acho que esse é o segredo que eu procurei desenvolver a minha carreira e a forma como eu enxergo a vida e o relacionamento entre pessoas. Legal. Henry, acho que já deu o nosso horário aí. A Valéria, né, falou que adorou as dicas. A Valéria também lá de Pomerode, Santa Catarina, olha, né? Pomerode, olha só. Pomerode, uma grande amiga também. Ela adorou as dicas e ela está dando início aí numa carreira também. Então, as dicas Olha, foram bem chegando agora o Magnus. O Magnus está acabando, Magnus. Magnus. Ei, olha só. Esse Magnus tem história, né, não, Henry? Você vê. É bom sempre da FMU, né, Sandra? Os amigos todos aí, o Jadir, o Dak, Esther, muito obrigado, uma querida amiga também, trabalhamos junto nos projetos. É muito legal ver as pessoas. Obrigado, Esther. E realmente muito bom ter falado com você, Sandra. Sempre a gente desenvolvendo, trabalhando junto. O que eu falo, né? O dia de amanhã a gente nunca sabe. Quem sabe um dia a gente volta a trabalhar todo mundo junto. Então, nunca dá para saber, né? Enfim. Mas foi muito bom rever os amigos. Eu agradeço pelos amigos. Um café, um bate-papo filosófico aí com o Jadir, né? Já fica o convite para o Jadir para a gente fazer aí uma live também. Precisamos marcar o Jadir. Eu já fiz uma live com ele há um tempo atrás, muito boa. Então, agradeço a Raquel, uma querida amiga de Belo Horizonte, o Arthur, enfim. Então, é muito bom ver o pessoal de todos os lugares e a gente rodar aqui. Enfim, realmente é muito gratificante ter essa relação. E, de novo, sei que tem muitos acadêmicos aqui dentro e, né, a educação está na nossa veia, é uma satisfação, né, Jadir,
é uma questão é uma profissão nobre, na verdade, né? Da gente trabalhar junto e poder proporcionar aos alunos que depois viram nossos amigos, como você falou, né, Sandra? Sim, com Isso é muito certeza. bacana. Agradecer aos alunos, o Wilson, enfim, o Marcelo Novaes, que entrou aí da política também, que vai fazer trabalhar aí uma live com ele de política, e outros alunos que entraram, amigos, né? Então, agradecer Obrigado, muito Ludinha. a sua Mais uma presença. amiga de Belo Horizonte, BH em peso aqui, muito bom. Que bom. Olha que beleza, um abraço para os seus amigos, que agora, né, sejam bem-vindos sempre. E adorei. Os meus amigos são seus amigos, como dizem, né? Minha casa, sua casa, todos na enfim. mesma rede. Raquel, você tem que convidar a Sandra para fazer umas lives na tua pós-graduação aí da PUC, que é maravilhosa, viu? Tenho já nosso networking só crescendo, é isso aí. Com certeza. Obrigada, as dicas foram maravilhosas, o bate-papo foi muito gostoso, tanto é que se deixar, a gente vai mais uma hora aí, tranquilo. Vamos, que é isso aí. Obrigado pelo convite, Sandra, fiquei muito contente de ver muitos amigos de vários lugares, e foi um prazer ter falado com você. Boa noite a todos. Boa noite a todos e muito obrigada, gratidão. Igualmente, obrigado a todos. Tchau, beijo. Beijo.